Nós vamos agora para a nossa terceira parte da aula, que vai falar sobre os 7 tipos de estilos de aprendizagem identificados em uma pessoa. O primeiro tipo é o físico. Ele geralmente é aquele tipo de aprendizagem que a pessoa aprende pela expressão corporal. Ou seja, eles são geralmente inquietos, bisbilhoteiros, são destruidores de brinquedos, pois buscam saber como que funciona cada objeto. Ele interage melhor através do contato manual, ou seja, está sempre querendo pegar, né? Ou corporal, e costuma ter gostos pela prática de esportes, danças, invenção e construção de algo. O interessante é que quando a gente pensa nas questões das deficiências, nós sempre temos que pensar que existe um déficit em alguma dessas áreas, no físico, muitas vezes. Então, nós temos que perceber como essa criança pode aprender melhor. Algumas atividades, né, sugestões de atividades que podem ser dadas para quem aprende pela essa questão física. Realizar aulas práticas com montagem e construção de objetos e simulações, incluir aulas virtuais em computadores, alternar momentos entre teóricos e práticos durante a aula. O próximo modelo é o intrapessoal, ou seja, é aquele indivíduo que ele é mais introspectivo. Ele costuma ser mais solitário, mais tímido, não consegue ficar muito em grupo. Então, eles preferem atividades de escrita, atividades de pesquisa, de projetos independentes, de raciocínio lógico, daí ele tem que pensar sozinho. Algumas sugestões de atividade são projetos independentes, ou seja, onde ele possa fazer sozinho. Devido a ser considerado pesquisadores natos, porque essas pessoas gostam de ficar isoladas ali no seu mundo e pensar muito sobre isso, pode requisitar vários trabalhos que eles vão ser executados. Evitar um pouco a questão dos trabalhos em grupo, porque eles preferem ser pessoas que fazem atividades mais isoladas. Então, a atividade em grupo vai ser sempre um conflito para ele. Não significa que ela deve ser extinta, tá? Ao contrário, você também tem que proporcionar para que ele também aprenda a trabalhar em equipe. O outro é o interpessoal. Eles são indivíduos mais extrovertidos, eles se relacionam com todo mundo, têm ótimas interações, apresentam melhor entendimento com pessoas que trabalham em grupo, são considerados prestativos, autênticos, apresentando seus melhores desempenhos quando eles estão em equipes, seja equipes esportivas, grupos de discussões, eles são bons nas organizações de eventos, trabalhos de pesquisas em grupos ou trabalhos em pequenas equipes. As atividades ideais para ele são projetos em grupos e organizar trabalhos onde ele possa lidar com o público, como debate e entrevistas. A próxima é a linguística ou a verbal. São indivíduos, geralmente, que têm muita facilidade de se expressar com as palavras. São considerados como os devoradores de livros, sendo extremamente cultos, sempre têm domínio do assunto que é abordado. São simpatizantes de atividades que envolvam o uso da palavra falada, escrita de poemas e leituras. Algumas atividades para realizar com as pessoas. Atividades de projetos literários, concursos para redação e textos publicitários, realizar debate e temas polêmicos e criar peças de teatro. Para as pessoas que aprendem mais da forma matemática, geralmente esses indivíduos utilizam mais o pensamento, ou seja, o raciocínio lógico, números, padrões, sequências, contagens, classificação de objetos. Nós encontramos muitas pessoas que aprendem têm a questão matemática nos autistas. Então, geralmente eles têm um raciocínio muito focado. São considerados gênios matemáticos e tendem a ser apaixonados por jogos. Quais os tipos de atividades para quem tem a aprendizagem voltada para a matemática? Ensinar atividades que tenha como comprovar a resolução, realizar projetos que proporcionam a organização e a classificação de coisas e objetos, e realizar projetos de pesquisas científicas ou comportamentais. A próxima estilo de aprendizagem é o estilo de aprendizagem musical. São indivíduos que se interessam mais por sons e músicas, geralmente vivem cantando ou entoando algum som, mesmo com a boca fechada. Apresentam habilidade natural de interagir e entender sons musicais ou não. Você pega sempre aquele aluno que está batucando na mesa, está assobiando. Geralmente esses alunos são alunos que têm essa aprendizagem musical. Sugestões de atividades: realizar projetos para a criação de teatros musicais, escrever letras para músicas já existentes,
realizar projetos de pesquisas, biografias e bibliografias musicais e realizar projetos para a criação de trabalhos em multimídia. O último é o estilo de aprendizagem visual. São indivíduos que tendem a explorar mais o aspecto visual das coisas, apresentando um talento natural para lidar com as cores e harmonizar ambientes. Identifica-se também através de pinturas, imagens, bem como a criação de artes gráficas. Nós temos muitas pessoas com deficiência intelectual que têm a aprendizagem visual muito boa. Eles conseguem entender essa questão de harmonia, de cores, de traços e conseguem desenhar perfeitamente. Sugestões de atividades: criar projetos voltados para a criação de cenário para peças de teatro, criar um site para a turma da escola, solicitar apresentações de multimídia dos trabalhos escolares, realizar projetos com interpretação de mapas, diagramas e obras de arte e trabalhar com ilustração gráfica de slides de filme em aulas. Com isso, com a gente compreendendo um pouquinho quais são esses 7 estilos de aprendizagem, esses 7 tipos de aprendizagem, e a gente tendo a noção que o desenho universal da aprendizagem é para todos, eu consigo, conhecendo um pouquinho melhor o meu aluno, definir qual é a estratégia que eu vou utilizar para que ele aprenda. Isso é muito interessante. Existem várias pesquisas sobre a questão do desenho universal da aprendizagem que vão mostrar que é possível sim uma aprendizagem significativa para todos. Então, agora, só para vocês terem conhecimento, a atividade avaliativa vai ser composta por 10 questões de múltiplas escolhas e aí vocês vão poder responder e mandar para mim por e-mail. Muito obrigada!